Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Presbiteriana Central de Araguari e a todos que me veem, me escutam através das mídias sociais da Igreja. Quero cumprimentá-los com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço em primeiro lugar a Deus pela oportunidade feliz de poder falar com vocês num evento tão importante dedicado às comemorações da Reforma Protestante do século XVI. Desta feita, para tratar do assunto o impacto da Reforma na cultura. Agradeço em segundo lugar ao meu irmão e amigo, reverendo Edivaldo Júnior, pastor da igreja, pelo convite que me foi feito, e ao Conselho da Igreja Presbiteriana Central de Araguari, pela confiança. Deus vos abençoe ricamente. Bem, vamos ao que interessa. Em um artigo publicado no livro Calvino e a Cultura, organizado por David Hall e publicado pela nossa editora Cultura Cristã, David afirma que Calvino ficaria ruborizado ou escandalizado com a atenção dada a ele e à obra de sua vida. Hall discorre então sobre algumas posições para falar a respeito disso. O que foi que levou, ou que levaria Calvino a ficar dessa forma? Então, em um dos vértices, ele coloca os seguidores de Calvino, a quem ele chama de procuram aplaudi-lo, inclusive destacando a sincera humildade do próprio Calvino. Em outro vértice, ele coloca que os filhos de Calvino estariam maculando a sua reputação, dando-lhe uma evidência, ou melhor, um estrelismo que o reformador de Genebra não desejava. Mas Hall ainda apresenta um terceiro vértice, outra alternativa na qual, em suas palavras, o mérito dos muitos tributos pode ser consequência não intencional de uma vida bem vivida que merece algum tipo de comemoração. E ele acha que esta é a razão principal. Então, para Hall, é mais provável que a razão para que Calvino seja lembrado como um modelador de cosmovisão, mesmo tanto tempo depois da sua morte, e provavelmente ele continuará a ser, é o que, a despeito da sua luta para não ser o centro das atenções, mas devido ao seu caráter, às suas ideias e às instituições que fluíram do seu coração sincero e prontamente voluntário para servir a Deus, não só alteraram drasticamente a paisagem dos últimos 500 anos, mas provavelmente o farão durante os próximos 500 anos. Isso se o Senhor Jesus não voltar. João Calvino, reformador de segunda geração, que nasceu em 1509 e morreu em 1564, ele foi tremendamente usado por Deus para trazer a reforma protestante, inicialmente na cidade de Genebra. E posteriormente, ele trouxe a reforma também a outras localidades através do seu ensino, através da sua teologia pautada pelas Escrituras Sagradas e que chega até nós hoje, já agora, identificada como uma cosmovisão. Sim, o calvinismo, isso é, os discípulos de Calvino, a partir da reflexão teológica, a partir das suas obras e principalmente do seu modo de vida, do seu modo de ver o mundo, eles desenvolveram, eles viram que isso gerou uma cosmovisão que tem se perpetuado ao longo do tempo e, ao contrário do que alguém pudesse pensar, está em franca expansão. Eu sei que o nosso assunto não se restringe a expor o pensamento e a obra de Calvino, embora eu entenda que
ela seria suficiente para observarmos o impacto da reforma na cultura. Mesmo assim, eu quero trazer para vocês nesse momento uma reflexão, não de um gueto especificamente, mas de um significativo número de pessoas que foram, que são e que serão impactadas pelo pensamento do reformador. Em 1951, o teólogo protestante norte-americano Richard Neumann, ele publicou uma obra intitulada Cristo e a Cultura, na qual ele apresenta 5 modelos ou 5 paradigmas de que o cristianismo histórico desenvolveu a partir da reflexão sobre o seu relacionamento no ambiente onde ele está inserido. Você pode encontrar esses modelos em obras escritas por teólogos como Alistair McGrath, por Tim Keller, entre outros. Eu quero então apresentar esses modelos para vocês agora, antes de me voltar de forma mais detida aos aspectos culturais do impacto da reforma. O primeiro modelo é Cristo contra a cultura. Esse modelo, meus queridos irmãos, sugere que as duas coisas são antagônicas e inconciliáveis. Esta posição decorre do fato de que, como os cristãos são uma raça espiritual de ética separada do mundo, eles não podem se misturar porque o mundo é uma ameaça. O mundo está contra Deus. Não podemos esquecer, dizem eles, que o mundo jaz no maligno e que o diabo, Satanás, o nosso adversário, ele é o príncipe desse mundo que cegou completamente a visão dos homens. Portanto, Neumann, ele afirma que o cristianismo, como estilo de vida, é completamente separado da cultura. E um exemplo desse modelo pode ser visto nos anabatistas, aqueles que são chamados de reformadores radicais, aqueles que entendem que tudo que existe de cultura está entranhado de coisas diabólicas, então eles percebem o diabo em cada coisa e eles não querem relacionamento algum, interação alguma com a cultura. O segundo modelo é Cristo na cultura. Esse modelo sugere o oposto do anterior. Muitas vezes esse modelo ele é atrelado ao chamado liberalismo teológico que se abateu na igreja, mas que tem as suas origens, na verdade, lá atrás, na patrística, nos primeiros 500 anos da igreja, isso é, na época dos chamados pais da igreja. Para os defensores desse modelo, todos os seres humanos compartilham de uma cultura comum e visto que o cristianismo é o ápice espiritual para o qual os melhores elementos da cultura humana apontam, os cristãos são chamados a encontrar e se identificar com semelhanças na cultura que envolvem crentes e incrédulos. No mundo antigo, isso significava pontos de contato com a filosofia grega pagã. Em tempos recentes, a semelhança cultural inclui o naturalismo, o cientificismo e a bondade inerente do homem que esses tais defendem. Por isso que o liberalismo teológico se confunde com esse modelo, pois encontra argumentos para defender assuntos como o feminismo, contrário totalmente à vontade bíblica, a defenderem o próprio marxismo, uma filosofia ateia, e a sua versão mais light, o socialismo, além de defender causas como o aborto em todos os níveis, o casamento de pessoas do mesmo sexo, entre várias outras aberrações.
nesse modelo há uma inversão de essência. Sabe por quê? Porque o liberalismo teológico, ele olha para a cultura em sua volta e se baliza por ela. Ele abandona inteiramente a Escritura Sagrada. E o ensinamento cristão aponta exatamente para uma direção contrária. Porque os crentes devem viver balizados não na cultura, mas na Escritura Sagrada. O terceiro modelo é Cristo acima da cultura. Esse modelo, meus queridos irmãos, é identificado como o catolicismo romano, sendo derivado daquele que é considerado o mais alto representante do escolasticismo católico, São Tomás de Aquino. Esse modelo considera o bem e o mal da cultura, mas entende a cultura e muitas outras coisas de acordo com uma distinção de natureza e graça. A natureza, dizem eles, portanto, é o que Deus concebe na criação. Por exemplo, razão, as habilidades e dons naturais que são inerentes de cada homem. Já a graça deve ser entendida como um dom sobrenatural e especial. John Frame, teólogo norte-americano presbiteriano, ele explica essa graça sobrenatural e especial, conforme pensam esses tais que defendem esse modelo, da seguinte forma: por meio de nossas habilidades naturais, cultivando o solo, nos casando, gerando famílias, nós obtemos diversos tipos de benefícios. Mas para alcançarmos o nosso propósito supremo, um propósito sobrenatural, aí sim, nós precisamos da graça de Deus. O grande problema desse modelo é que, embora seja um modelo atraente, as Escrituras Sagradas nos falam de que nós precisamos muito mais do que a nossa natureza pode dar, muito mais do que a nossa natureza pode alcançar e aquilo que Deus deseja. Esse modelo possui, portanto, um grande erro. Ele pressupõe que a natureza, isto é, a revelação natural, pode existir sozinha ou é válida sem Jesus e sem a Bíblia, que é a revelação especial. O quarto modelo é Cristo e a cultura em paradoxo. Cito aqui textualmente o que Andrew Sandrin afirma sobre este modelo. Ele diz, aspas, se o paradigma Cristo acima da cultura é padrão para os católicos romanos, então se considera Cristo e a cultura em paradoxo uma opção viável para muitos protestantes conservadores, em especial luteranos, mas bastante comum e crescente entre muitos cristãos reformados. O paralelo feito deste modelo traz no seu bojo o conceito de dois reinos, que são em essência, a igreja e o mundo. O mundo incluindo a cultura. E como é que se dá então o governo de Deus sobre esses reinos? Segundo aqueles que defendem esse modelo, Deus governa a ambos. Porém, ele faz isso de modo diferente. No primeiro, ou seja, na igreja, ele governa por meio da sua lei, ou seja, por meio da sua palavra. Enquanto que no segundo, ele governa através das leis naturais. O quinto e último modelo é Cristo, o transformador da cultura. Este modelo é descomplicado e fácil de entender por identificar que a cultura é realmente pecaminosa. Todos são conscientes disso, pois ela foi afetada pela queda, pelo pecado dos nossos primeiros pais, naquilo que a teologia chama de depravação total, a teologia reformada. Ou seja,
todas as áreas da vida humana elas foram afetadas. Mas que os cristãos, então, de posse da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, eles trabalham para transformá-la nos padrões cristãos. Esse modelo, também conhecido como transformacional, tem as suas raízes no pensamento dos reformadores, principalmente do reformador João Calvino, que através das suas contribuições sedimentaram através dos seus seguidores a certeza de que os cristãos devem tentar transformar a cultura de acordo com os padrões da palavra de Deus. Bem, isso posto, eu quero então, mesmo que panoramicamente, apresentar para vocês o impacto da Reforma Protestante no século XVI na cultura e suas diversas áreas. Para maiores esclarecimentos e detalhes sobre esse assunto, eu recomendo então a leitura do livro Calvino e a Cultura, que foi publicado exatamente pela nossa editora, a editora Cultura Cristã. É no escopo desta obra, desse livro, que eu trilharei, mesmo que panoramicamente, observando então o impacto da Reforma Protestante do século XVI sobre a cultura. Então vejamos, o cristão e a cultura. Arce Magreth, em sua obra A Revolução Protestante, publicada em 2012 pela editora Palavra, trabalha a questão do impacto da reforma em diversas áreas, como, por exemplo, no desenvolvimento social, na política, e isso envolve, obviamente, o Estado, mas ele também aponta para a influência, para o impacto na economia, no trabalho, na educação, e no que tange a questões envolvendo até a posição da mulher. E ele, então, dedica nesta obra um capítulo inteiro, com cerca de 32 páginas, para abordar o protestantismo e as artes naturais. Por sua vez, David Hall organiza a sua magnífica obra, que foca especialmente o trabalho do reformador João Calvino e o seu impacto no mundo de forma, diria eu, bem mais abrangente, incluindo então a história, o direito, as artes de toda espécie, as artes, as pinturas, as esculturas, outras coisas qualquer, a poesia, não é? E tantas outras coisas mais, mas ele aborda também a questão da economia, a questão da literatura, a filosofia, os negócios, a medicina e até o jornalismo, que nesses dias estão bem sofridos, você há de convir comigo. Por certo, uma grande contribuição que foi dada ao mundo pelos reformadores, em especial pelo reformador João Calvino. De tantos relatos de sucesso promovido pela Reforma Protestante do século XVI, eu quero destacar nessa oportunidade e de forma resumida, comentar pelo menos cinco relatos importantes para que possamos ter uma ideia, para que de alguma forma nós possamos mensurar o impacto da reforma na cultura. Como já falei, eu estarei subindo nos ombros de escritores que se detiveram a analisar estas questões aqui já levantadas. A primeira delas, recebendo imigrantes e ao mesmo tempo persuadindo-os e assimilando-os. Meus irmãos, nós vivemos hoje no mundo de grande movimento, de grande migração e de refugiados que saem das suas terras, das suas pátrias e invadem então outros países com outra cultura completamente diferente das suas. Via de regra, eles saem por alguma grande dificuldade
como aquelas que estão acontecendo, por exemplo, na guerra lá na Síria, em que muitos refugiados saem correndo daquele país, talvez perseguidos pelas forças dos exércitos da Síria, ou mesmo pelo Estado Islâmico, e vão então se abrigar, buscar refúgio em outros países. E a Europa, então, ela é invadida por muçulmanos e também por africanos, pessoas que estão desfavorecidas em seus países e que buscam uma qualidade de vida melhor. O Brasil também, ele é invadido por estrangeiros. Nós temos aqui no Brasil diversos povos japoneses, nós temos turcos, libaneses, e somos também invadidos por muçulmanos, por africanos e, mais recentemente, por venezuelanos que fogem do regime ditatorial de Nicolás Maduro. Portanto, nós precisamos estar preparados para recebê-los, para instruí-los, para persuadi-los e para assimilá-los, tendo o cuidado de não sermos e de não termos a nossa cultura engolida pela cultura deles. Nesse aspecto, o que os reformadores e principalmente Calvino têm a nos ensinar, têm a nos dizer? Se olharmos a história, veremos que Genebra dobrou a sua população nos tempos em que Calvino viveu ali naquela cidade. Por certo, havia um motivo para aquela migração. Genebra estava em franco desenvolvimento, havia liberdade ali na cidade de Genebra. E Calvino então recebeu muitos exilados que se refugiavam, se escondiam da Inquisição Católica Romana. Eram italianos, poloneses, franceses, ingleses e, por que não lembrarmos, não dizermos, escoceses, como foi o caso de John Knox, entre outros. Discute-se que ele, ou seja, Calvino, ele não foi estratégico em pensar que esses refugiados, em algum momento da vida deles, eles voltariam para os seus países de origem e de que nesse retorno eles propagariam o estilo de vida e aquilo que eles haviam aprendido em Genebra. A verdade, contudo, era que Calvino não estava preocupado com isso, mas ele apenas estava preocupado em cumprir com o seu dever cristão, ou seja, ele não estava interessado em promover uma homogeneidade ética, mas ele estava preocupado em proclamar o Evangelho de Cristo. A sua grande preocupação, meus irmãos, era discipular a todos nos passos de Jesus, consciente de que se cada um deles, que era portadores da imagem de Deus, sendo ensinados aonde quer que eles estivessem, eles seriam embaixadores do reino. Segunda contribuição, disseminando o calvinismo por meio de centros educacionais. A semelhança do apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, que fundou uma escola teológica e missionária na cidade de Éfeso, lá onde estava a escola de Tirano. E nós sabemos que essa escola que Paulo fundou ali, ela foi fundamental para esparramar o Evangelho de Cristo por toda a Ásia Menor. Então Calvino, através da Academia de Genebra, ele ensinou a milhares de pessoas e treinou a geração seguinte de líderes, entre os quais, como nós já falamos aqui, o próprio John Knox, que era seu discípulo e que voltou à Escócia e ali fundou o presbiterianismo em bases sólidas, a partir das Escrituras Sagradas e através da sistematização teológica do seu mestre, João Calvino. Com o passar do tempo, meus queridos irmãos,
essa prática se tornou uma marca do protestantismo, principalmente dos pastores calvinistas, que estabeleciam igrejas em várias localidades e, ao lado dessas igrejas, escolas eram fundadas. David Hall afirma que Calvino percebeu desde cedo que as ideias tinham consequências e procurou cultivar as ideias da maneira mais positiva possível. Dessa forma, a influência do reformador pode ser vista em todo o mundo. E no nosso país, isso fica muito claro. Na nossa denominação, isso fica muito claro, através da fundação de escolas, de faculdades e universidades que são espalhadas pelo Brasil inteiro, fruto exatamente desse pensamento do reformador João Calvino. Terceira influência, o terceiro impacto, implantando calvinistas em setores da liderança civil. Meus irmãos, fatos históricos demonstram que muitos refugiados em Genebra eram parte da nobreza em seus países de origem. Como consequência lógica disso que nós estamos falando, e fato absolutamente confirmado, o calvinismo gerou muitos discípulos influentes. Hall afirma que a busca de líderes estratégicos é um dos sucessos dos primeiros calvinistas. E ele cita alguns, ele cita diversos líderes, mas eu quero me deter agora a citar o almirante Coligny, influente estadista e líder dos calvinistas franceses, um dos membros da ilustre Casa de Coligny, responsável pela criação, em 1555, de uma colônia de huguenotes protestantes na cidade do Rio de Janeiro. E nós não podemos esquecer do próprio John Knox, que era um líder influente no seu país. E quando ele volta ali para o seu país, ele influencia tremendamente a vida da Escócia. A Escócia nunca mais seria a mesma. Mas o quarto ponto. Quarto impacto, não é? Estimulando o calvinismo por inspirar economias. Não há como negar. Pelo menos ninguém de sã consciência vai poder fazê-lo. O calvinismo transformou o comércio e os negócios da sua época. Hall destaca que as modernas economias de mercado finalmente foram liberadas e encontraram seu apoio na ética de trabalho calvinista, na tendência então de investir por intermédio dos líderes empresariais das igrejas reformadas. Alguns são de opinião de que o calvinismo não se desenvolveria nem se expandiria tanto se esse clima econômico não lhe fosse favorável. Outros chegam a afirmar que certas conexões de negócios ainda podem ser vetores rápidos do calvinismo. McGrath afirma que uma das diferenças, talvez das diferenças mais visíveis entre os protestantes e os católicos na Europa no início do século XVII era a marcante superioridade econômica dos protestantes. Max Weber, um sociólogo alemão, apresentou um argumento complexo, não totalmente justificado pela sua evidência reunida por ele, para efeito do novo espírito de capitalismo surgido no início do período moderno e que parecia estar exatamente associado ao protestantismo, mais especificamente ao calvinismo. Os desdobramentos, meus queridos irmãos, disso podem ser vistos no final do século XVI, início do século XVII. Afirma McGrath
no ativismo econômico e subsequente que passou a ser associado na Inglaterra, na Escócia e nos Estados Unidos com os puritanos. E que quinto e último impacto? Codificação da verdade por meio de catecismos, obras clássicas e também através da pregação regular. Outro aspecto que pode ser considerado, meus queridos irmãos, como um sucesso e que traz impacto na cultura foi os calvinistas, melhor dizendo, eles foram sim os responsáveis por cristalizar com sucesso a fé que eles abraçaram. Ou seja, eles foram capazes de sistematizar a partir de Calvino e de documentar aquilo que eles pensavam. A produção de material para cristalizar a fé, meus queridos irmãos, foi absolutamente abundante entre os calvinistas. Eles projetaram catecismo e adotaram credos por onde quer que eles fossem. Por isso a influência foi assim, uma influência tão rápida, uma influência tão grande que atravessou gerações com a lógica desenvolvida por eles. Um aspecto importante incluía, inclusive, a crítica aos sermões, que eram o assunto do dia. Fosse essa crítica positiva ou negativa, isso aguçava na cabeça das pessoas o espírito crítico para identificar aquilo que de fato era verdade ou era uma distorção da verdade. Isso poderia então ser comparado com aquilo que era escrito através dos catecismos. O seu objetivo então, o objetivo dos calvinistas era registrar por escrito a verdade consensual, pois haveria menos retrocesso de uma geração para outra no que tange aquilo que era essencial do que estava sendo ensinado. Isso demonstra, então, uma grande influência do calvinismo na literatura. Isso para não falar, meus queridos irmãos, sobre a grandiosidade da obra de Calvino e de outros reformadores no que diz respeito ao volume daquilo que ele produziu, das suas obras que foram publicadas. De Calvino sabe-se que ele produziu, além da sua obra magna, as Institutas da Religião Cristã, em diversas edições, sempre acrescidas no seu tamanho. Ele publicou também, confeccionou também um catecismo chamado de Instrução de Fé. Além disso, Calvino comentou quase todos os livros da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Além disso, as suas pregações, elas foram anotadas, registradas pelos seus discípulos, além de que outros documentos mais, como por exemplo, cartas do Reformador de Genebra, foram enviadas a diversos destinatários. Portanto, meus irmãos, sintetizar o impacto da Reforma Protestante sobre a cultura em uma palestra de 30 ou 40 minutos é algo extremamente inglório. Seria semelhante a colocar em um balde de 20 litros a imensidão das águas do rio Amazonas. Mas eu quero concluir a minha palavra citando o versículo 31 do capítulo 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Foi dessa forma que os reformadores agiram. Por isso, meus queridos irmãos,
a reforma protestante do século XVI foi tão impactante, inclusive na cultura. Que Deus, portanto, nos abençoe. Que Deus nos encha de disposição para continuarmos neste padrão que era requerido pelos reformadores, que é o padrão bíblico, que nós possamos voltar todos os dias à forma proposta pelas Escrituras Sagradas, não nos conformando com este século, mas através da renovação da nossa mente, efetuada em nós, através da palavra, através do Espírito Santo, nós possamos também transformar, influenciar a cultura a qual nós estamos inseridos. Vamos orar? Deus amado, nós te louvamos, Senhor, pela vida dos reformadores. Nós te louvamos porque eles foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus para manter firme a sua igreja nos teus caminhos, Senhor. Seguindo o padrão exigido pelas Escrituras Sagradas, a nossa única regra de fé e prática. Nós louvamos ao Senhor pela vida deles, mas queremos te pedir que nós possamos hoje também impactar a sociedade em que vivemos através do nosso modo de vida, que é pautado pelas Escrituras Sagradas e que influencia o ambiente onde nós estamos inseridos. Que assim seja, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.